Hoje nós trataremos da alfabetização. A alfabetização, sinceramente, principal trabalho do pedagogo. O pedagogo pode não estar situado no ensino fundamental, mas a tarefa do pedagogo é alfabetizar. O pedagogo alfabetiza em todas as áreas. O pedagogo alfabetiza na matemática, alfabetiza nas ciências, alfabetização científica, alfabetiza na arte, nas artes, alfabetiza o olhar, a estética, o fruir, alfabetiza o corpo, a psicomotricidade, a educação física, a motricidade, o motor, o corpo. O pedagogo está sempre alfabetizando. Alfabetiza nas letras, língua portuguesa, na língua, na linguística, língua portuguesa. A BNCC trata a alfabetização a partir de um olhar da linguística. Então, nós olharemos aqui a BNCC primeiro, quando chegarmos nela, entrarmos daqui a pouco, olharemos a partir deste olhar da linguística, vírgula. Mas, na minha aula, em especial neste começo, eu falarei da escolha que o Brasil faz de maneira intencional do tipo de alfabetização. No Brasil existem vários métodos que circulam, tem um principal que está dentro da base, tem um principal que está dentro da base, mas tem outros. Alfabetizar é um processo complexo. Então, uma das autoras desse campo, que é a Magda Soares, né, que morreu recentemente, a professora Magda Soares, explicava assim, um professor, um pedagogo, né, um professor tem que conhecer todos os métodos de alfabetização, porque ele vai precisar de todos. Ele tem que conhecer o principal, mas ele tem que conhecer todos. Falaremos hoje do principal, em especial, mas falaremos dos outros. Ainda que dos outros falaremos rápido, falaremos. E acho que os termos que envolvem os outros, você precisa também conhecer. De certa forma, pode não servir para a prova nacional docente, de certa forma, entre aspas, mas te servirá para o seu trabalho cotidiano se você se tornar um alfabetizador. Na educação infantil brasileira, a palavra alfabetização ela não existe. Quando nós estamos trabalhando na educação infantil, nós não trabalhamos com as famílias ou com os pais a palavra alfabetização. Isso está posto para todo tipo de escola. É preciso entender também que o que nós estamos discutindo aqui são documentos brasileiros. Então, isso está para a escola pública, está para a escola privada, é a mesma coisa. Sobre escolher um método para a sua escola, a escola pode escolher um método colado na BNCC, mas desde que não desrespeite as leis brasileiras, as escolas são livres e autônomas para escolher outros métodos, se quiserem, sejam elas públicas ou privadas. Ou para escolher, digamos assim, a miscelânea, né? A miscelânea, a mistura de métodos. A palavra metodologia, metodologia, métodos, vem do grego e significa caminho para a chegar a algum lugar. Metodologia de alfabetização, caminho para, metodologia, caminho para alfabetizar. Apesar de na educação infantil nós não trabalharmos diretamente a palavra alfabetização, a palavra alfabetização está presente todos os dias. Por quê? Porque espera-se, que não interessa nem a idade, se bebês, se crianças bem pequenas, se crianças pequenas. Educação infantil. Espera-se que você leia para elas todos os dias. Se você lê para ela todos os dias, quer você queira, quer não, quer o mundo queira ou não,
alfabetização. Isto é alfabetização. Outra coisa seria assim, se você conversa com ela todos os dias, isto é, você conversa em língua portuguesa, portanto, também é alfabetização. Se você as escuta todos os dias, espera-se que você as escute todos os dias. E olha, escuta na educação infantil não é só ouvido, né? Não é só ouvir. Escuta é olhar, observar, ver, analisar, ouvir, falar, tudo isso é escuta. Em educação infantil, guarda essa que é boa. Escuta não é só orelha. Escuta é quando eu falo, observo, avalio, anoto, me posiciono, converso, discuto com as crianças na educação infantil. Isto é escuta, isto é alfabetização. Então, eu alfabetizo o tempo todo. Quando as crianças não brincam de amarelinha, então vamos lá de novo, né? Continuamos na educação infantil. As crianças não brincam de amarelinha, porque está dentro do universo infantil, nasce dentro delas a amarelinha. Não, alguém ensinou. Alguém ensinou. Se alguém ensinou, é algo socialmente aprendido. Portanto, também é alfabetização. É brincadeira, mas é alfabetização de brincadeiras tradicionais. Se elas dançam, elas não dançam porque qualquer pessoa dança, não, elas dançam porque alguém ensinou. Portanto, socialmente aprendido, isso é alfabetização corpórea, do corpo, motora. Olha o nosso trabalho. Nosso trabalho é sempre do pedagogo. É que o pedagogo brasileiro, infelizmente, ele é extremamente mal formado. Um grave problema de ele também achar que sabe tudo. Aí fica pior ainda. Nosso trabalho é sempre de alfabetizar em algum campo. Quando chegamos, então, ao ensino fundamental, alfabetizamos, continuamos alfabetizando. Só que agora o foco será a alfabetização do código linguístico, das letras e dos números. Então, do código linguístico, das letras, dos signos linguísticos, das palavras, enfim. E o Brasil, para esse processo, então, que se inicia na educação infantil sem nome, mas é alfabetização, sem internome, em especial a partir da idade obrigatória. Idade obrigatória no Brasil para escola, né, escolarização, começa aos 4 anos. Então, até os 3 anos é uma decisão da família colocar na escola ou não, é livre. Que a lei não obriga, mas no Brasil é obrigado. A criança tem 4 anos, não tem escolha. Tem que estar na escola de maneira obrigatória, assim obriga a lei. A LDB, a Constituição, todas elas. Nós, então, ali há um processo inicial, na educação infantil com 4 e 5 anos, e no ensino fundamental de maneira mais direta o código, de maneira totalmente direta o código linguístico, que inclui letras, palavras, textos, histórias e os números. Para esse processo de alfabetização, o Brasil fez uma escolha. Esta escolha é o que nós veremos hoje, ainda que aqui não explique muito, mas já esteja explicado, né? É a escolha do campo piagetiano. Piaget não escreveu sobre alfabetização. Piaget escreveu sobre o desenvolvimento humano, mas os piagetianos escreveram diretamente sobre a alfabetização. Em especial, isso nasce no final dos anos 70, com 2 alunas do Piaget, que elas eram alunas do Piaget. 2 argentinas, Anna Teberoski e Emília Ferreira. Escreveram o livro Psicogênese da Língua Escrita. No livro Psicogênese da Língua Escrita está lá esta escolha
inclusive a perspectiva, que é chamada, a partir deste livro, de construtivista. A criança constrói conhecimento. A criança constrói hipóteses. Quais hipóteses? As hipóteses silábicas. Criança pensa. Piaget, criança pensa. Se ela pensa, se ela vai escrever, se ela vai ser alfabetizada, ela pensa a língua. A hipótese silábica, e guarde o termo, hipótese silábica. Criança pensa de maneira hipotética, acertando e errando, errando e acertando. Por errar e acertar, ela entende, então, que a língua tem uma determinada lógica, que pode estar certa ou errada. E ela vai acertando e errando, acertando e errando, acertando e errando, até que ela, enfim, em algum momento acerta de maneira definitiva. Acertando e errando, porque a tarefa do professor é provocar desequilíbrios. A tarefa do professor é provocar desequilíbrios. O professor, ele faz pensar, e por fazer pensar, ele tira do equilíbrio, ele tira aqui, alguma aula anterior eu falei assim, ele tira da anomia para chegar na autonomia. Ele cria desequilíbrios. O professor é um mediador de saberes, está no meio entre a criança e o saber, por provocar desequilíbrios. Neste caso, na criança, né? Mas em qualquer estudante. Se você chegar aqui à minha aula aqui, às 9 da manhã, e ao meio-dia sair do mesmo jeito, significa que isso aqui não está valendo nada. Você tem que procurar outro professor, outro lugar, etc. O Brasil escolheu de maneira intencional, guarde a palavra intencional, um método de alfabetização. Esse método, então, é aquele que está no livro Psicogênese da Língua Escrita, da Ana Teberoski e Emília Ferreira. Emília Ferreira, que morreu recentemente, né? Elas, alunas do Piaget, estudaram como a criança pensa, como ela pensa o signo linguístico. Elas não são pedagogas. Elas são linguistas, argentinas ainda. Elas são linguistas, estudaram a língua e conectaram esse estudo da língua com Piaget. Do mesmo jeito que Piaget, então, faz com o desenvolvimento humano, Piaget, a única coisa que Piaget desenvolve de maneira potente, muito bem explicada e detalhada, de maneira detalhada, com testes e tudo, são as fases ou estágios de desenvolvimento. Piaget define vários estágios de desenvolvimento. Por exemplo, do 0 aos 2 anos, 0 a 2 é mais ou menos sempre. Porque tem criança que é menos tempo, tem criança que é mais tempo do que 2. Essa é uma idade de referência, mas nos primeiros 2 anos de vida, estágio ou período sensório-motor. Aprendemos a partir das sensações, sensações motoras, sensações do corpo. Nos 2 primeiros anos de vida. Pensamos através do corpo. Também é muito valoniano, né? Psicomotricidade, pensamos, aprendemos através do corpo. O Brasil faz essa escolha. Essa escolha se dá nos anos 90, não é agora. Essa escolha foi feita nos anos 90. E olha, interessante, o primeiro lugar que faz essa escolha é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem documentos de 1989, 1990, que mostram que a cidade de São Paulo fez a escolha pelo construtivismo, né, que esse é o nome popular. Só no Brasil é esse nome. Construtivismo. O Brasil escolheu o campo construtivista, São Paulo escolhe primeiro em 1989.
O Brasil faz essa escolha só depois da LDB, em 1997. O Brasil, país, faz a escolha pelo construtivismo em 1997. Então, não tem nem outro jeito de dizer. O Brasil é país que escolheu o método construtivista, é construtivista. Os que vamos à universidade, no curso de pedagogia, é isso que vamos aprender. Nós não aprendemos nem as outras coisas, aprendemos isso. Os cursos são cada vez mais curtos e cada vez piores. Eles ensinam isso e olha lá, ensinam bem mal. A base construtivista. A base de Emília Ferreira e Ana Teberoski. Criança pensa, criança cria hipóteses silábicas, hipóteses linguísticas para escrever. Isto acontece desde quando ela vai vendo esse signo, portanto, desde bebês. E a primeira escrita de uma criança é a garatura. É um desenho aleatório que tem significado, mas ele é aleatório. Desenho que vai se complexificando, se estruturando, e nesse processo de estruturação, que também é escrito, esses desenhos também são escritos, num determinado momento, isso depende de cada criança, mas aqui no Brasil, com 6 anos, a partir do ensino fundamental, com 6 anos para todas, elas vão aprender de maneira direta o signo, o código linguístico, as letras, as palavras, os textos linguísticos, os signos linguísticos. O Brasil sempre foi assim? Não. Brasil... Primeiro que o Brasil não tinha nada antes, não tinha currículo, não tinha nenhum método. Então, cada escola tirava para um lado. O que existia no Brasil antes do construtivismo, ou era uma coisa ou era outra. Antes do construtivismo, ou era o método analítico, ou era o método sintético. Ou analítico ou sintético. Qual é o analítico? O analítico é um método cartilhesco. É um método posto nas cartilhas. Saiba você que hoje, estamos falando de hoje, não é do passado não, hoje, o segundo livro mais vendido no Brasil é uma cartilha. É a cartilha Caminho Suave. É hoje, não é passado. Hoje, o segundo livro mais vendido no Brasil é uma cartilha, é a cartilha Caminho Suave. Que foi feito pela Bianca, uma professora, Bianca, não vou lembrar o nome completo dela. Mas a professora que criou a Caminho Suave, ela logo quando ela fez, ela vendeu baratinho os direitos. Então, quem ficou rico foi a editora. Porque se tornou, historicamente e é até hoje, o segundo livro mais vendido no Brasil. Anderson, qual é o primeiro? O primeiro é a Bíblia. Apesar que o brasileiro acho que não lê muito, mas pelo menos ele compra. O livro mais vendido no Brasil é a Bíblia. O segundo é uma cartilha. Hoje, não é passado. Hoje, é uma cartilha. É a cartilha Caminho Suave. Ela é método analítico. Ela nasce como método analítico. Algumas Caminhos Suave são método sintético, eu explico daqui a pouco. Mas ela nasce como método analítico. As cartilhas existem no Brasil desde a chegada da família real. A família real chega ao Brasil e na bagagem traz cartilha. E aqui no Brasil, a primeira cartilha que nasce por ali por volta de 1820. Uma cartilha feita por um cara chamado João de Deus.
E o que é a cartilha? A cartilha é babebibobu. A cartilha você alfabetiza mostrando de maneira repetida o silabário, a silabação. Babebibobu. É babebibobu. Então, e é todas as outras sílabas a partir delas. O método analítico, ele é particular, né? Ele é partículas, ele é a partir das partículas. Ele não trabalha nem a palavra, ele trabalha a sílaba. Você vai repetindo a sílaba, repetindo, até que uma hora seu cérebro guarda, memoriza, e a partir da memorização você se alfabetiza. O grande problema é que para inúmeras pessoas trabalhar a partir dessas partes, ou seja, das sílabas, e guardar, memorizar, é algo praticamente impossível. Assim como é difícil para muitas pessoas guardar a tabuada, e a tabuada por si só também é memorização. Memorizar não é aprender na visão de hoje, né? Mas na visão do passado, servir. A família real traz as primeiras cartilhas, elas são copiadas aqui no Brasil. João de Deus faz a primeira ali por volta de 1820. As cartilhas duram muito tempo, até porque a escola não era para tudo, a escola era para poucos. E se você aprendia bem, se você não aprendia, sai da escola que você é burro, vai trabalhar. Método analítico que perdura até hoje. Tudo bem perdurar até hoje. Eu quero dizer assim, professor, você, estamos alfabetizando crianças, jovens ou adultos, precisamos conhecer o método analítico para alfabetizar. Não é que vamos usá-lo de frente. De frente, nós vamos usar, sinceramente, a luta é por usar o método construtivista, que está na BNCC, está aqui no documento brasileiro. Mas você deve ter e conhecer métodos analíticos, debate, de repetição, porque você às vezes vai precisar usar para alfabetizar, quer queira ou não. Quer queira ou não. O outro tipo de método é o método sintético. O que é o método sintético? Se o analítico é a partir da sílaba, o sintético é a partir da palavra. Simples assim. O sintético é a partir da palavra. E no método sintético, você vai encontrar os materiais com a palavra, utilizando desenhos. Como são crianças, há uma infantilização da escrita. Infantilização negativa, no sentido negativo, da escrita, né? Então, se tem a palavra bola não estará só assim, bola. Este B aqui será uma bola mesmo, um desenho de uma bola. Se a palavra for barriga, vai pegar a letra B e vai fazer no formato de uma barriga. Essa parte baixa da letra B, maior no formato de uma barriga. E assim vai, né? A palavra, ela sofre uma interferência de algum tipo de desenho. Uma espécie, entre aspas, de infantilização. O método sintético, então, eu estou simplificando muito também, não é tão simples, nada disso é tão simples assim. Né? O método sintético, ele se dá a partir da palavra. Então, inclusive até hoje você vai às escolas e você vai ver silabários ou palavrários. Tá tudo certo, tá errado não, tá tudo certo. Em cima da lousa, assim, ó. A, avião. B, bola. C, carro. E assim vai, né? Só que, na maioria das vezes, esta palavra associada a um desenho, em especial tentando colocar o desenho no meio da palavra. Se a palavra é bola, a letra O é uma bola mesmo. Bola de futebol, de vôlei, sei lá. A partir da repetição, então, das palavras, lá na frente, você vai pegar essas palavras e silabar. Vai dividi-las em sílabas. Aí o método, enfim,
sintético, lá na frente, ele ganha um ar de analítico. Então, métodos analítico a partir da sílaba, método sintético a partir da palavra. Método sintético, analítico, que vai misturar os dois depois. Porque a palavra vai virar frase. Lá na frente, a palavra vai virar frase. Esses dois são antigos, antiquíssimos, né? Porque o método analítico, aqui no Brasil, ele tem pelo menos 200 anos. E o método sintético tem pelo menos um século. Existem outros? Existem outros. Um outro exemplo seria assim. Método fonético, que é a partir dos fonemas. Analítico é uma coisa, sintético é outra e fonético. Método fonético, que é a partir do som. Então, o professor, neste caso, ele vai silabar, ele vai falar essas sílabas e primeiro nós vamos entender os sons. Existem vários jeitos de fazer de maneira fonética, né? Então, inclusive aquela mais montessoriana, isso também tem 1,5 séculos, tá? Inclusive aquela que é mais recente, assim, digamos assim, montessoriana, em que a letra tem determinado som. Então, sei lá, a letra F, no método fonético, não é F. F. É um som, é a forma como a boca projeta e faz o som. F, a letra F não é F, é... Não sei se em casa dá para perceber, nem para escutar, mas o F, ele tem um som. Então, se você fechar o som da letra, ele tem um som. Fonética. Então, existe uma fonética, um método fonético de silabar. É um pouco babebibobu, mas aqui já é escrito, né? Aqui é falado. Fonético, som, fonema. Falar os fonemas, marcar esses fonemas na fala. Primeiro na fala, para depois chegar na escrita. Isso é fonético. E existe aquele método fonético mais ligado a Montessori, também, né? Que as letras, elas têm um som antes de se formarem letras. Então, FF, porque tem um jeito de vocalizar, que é diferente de M. M, você vai abrir a boca. E, a letra M, você vai abrir a boca. Então, tem um jeito de fonetizar. O professor vai ensinar primeiro esse jeito de fonetizar. Depois, ele vai juntar as vogais. Enfim, foneticamente, vai formar as sentenças a partir das sílabas. Todos esses são antigos. Aí existem outros também, método natural, Paulo Freire, freiriano. Paulo Freire não é analítico, mas ele tem um momento que ele se torna analítico. Então, Paulo Freire, por exemplo, não sei se já disse aqui, é que eu falo muito isso, né? Mas Paulo Freire começou a alfabetizar lá no Nordeste, no interior do Nordeste. Ele foi contratado pelo SESI, ele começou usando cartilhas. Aí a cartilha era analítica. Então você tinha as palavras e depois essas palavras, elas juntavam sentenças com a mesma sílaba. Nos livros do Paulo Freire aparece, então, ele criticando isso, falando assim, Eva viu a uva. Isso é analítico, trabalhando vá ver, vi, vovô. Aí numa sentença, Eva viu a uva. Vá ver, vi, vovô. Eva viu a uva. O problema é que o Paulo Freire estava lá no interior do Nordeste e ele falava assim, as pessoas não sabem nem quem é Eva e as pessoas do interior do Nordeste não sabem nem o que é uva, porque não tem uva. Naquele momento não tinha uva lá no interior do Nordeste.
Era uma fruta de outro lugar, aqui do Sudeste, do Sul, de outros lugares. Não do interior do Nordeste. Então, ele falava assim, Paulo Freire, não tem sentido alfabetizar com uma coisa sem sentido. O que ele faz, então? Ele inventa o círculo de cultura. Paulo Freire, círculo de cultura, outro método. No círculo de cultura, o que acontece no círculo primeiro é uma discussão sobre qualquer assunto que for importante para aquelas pessoas. A partir dessas discussões, vão ser retiradas as palavras geradoras. Paulo Freire chama de palavras geradoras. Veja que na minha perspectiva de estudo aqui eu falo, escreva aí numa página separada as palavras-chave que falar freirianamente seria dizer isso também, poderia dizer assim, coloque suas palavras geradoras, palavras que para você são importantes. Não é para o professor, é para você. Na última página, num lugar separado. Palavras geradoras. As palavras geradoras, Paulo Freire, então, pegava essas palavras geradoras e aí levava para a lousa. Nos livros freirianos, a palavra mais comum que a gente vê ele usando é a palavra tijolo. Tijolo. Porque aí ele vai pegar a palavra tijolo e vai separar em sílabas. Tijolo. Ti. Tate, ti, totu. Aí ele vai escrever na lousa. Tate, ti, totu. Jo. Jajeji, joju. Lo. Laleli, lo, tu. Tijolo. Escreveu a palavra tijolo, separou em sílabas. Aí ele vai pedir para os estudantes formarem outras palavras a partir dessas sílabas. Ele vai mostrar as sílabas. Na hora que ele mostra as sílabas, ele volta ao método analítico. Paulo Freire volta ao método analítico. Por isso que Paulo Freire hoje é antigo. Ele volta ao método analítico. E aí o estudante tem que formar outras palavras. Então ele pega lá, tá. Se eu tentar, né? Lá, tá. Aqui no tá petitotu, né? Tatu. Aí ele forma algumas pessoas formam alguns apelidos. Lu. E assim vai formando palavras. E aí os estudantes vão escrevendo essas novas palavras. E vão descobrindo que as palavras geram outras palavras, por isso que são palavras geradoras. Método Paulo Freire, que num determinado momento, só que o método Paulo Freire é um método analítico com contexto. A cartilha é sem contexto, é um método sem contexto. Paulo Freire, a diferença é que ele traz o contexto. Qual contexto? O professor primeiro precisa conversar, discutir, trabalhar a partir das palavras geradoras. Isso é um outro método. Esses métodos todos, eles são a partir das partículas. E nós temos também, então, esse que o Brasil escolheu, a base chamada construtivista. Professor, você está compartilhando a tela? Para mim aparece apenas a apresentação. Só isso aí mesmo. Só apresentação. Aqui não tem isso, né? Aqui na apresentação só tem método global. Isso daqui é base, né? Aqui não tem aqui, porque aqui só tem método global. Só tem construtivismo. O construtivismo é chamado de método global. O construtivismo é chamado de método global. O global, ele vai partir sempre de texto. Então veja, olha, método analítico começa na sílaba, método sintético na palavra, e o método global, sempre o texto. Sempre o texto.
Você trabalha a partir de texto. Não à toa, uma escola, então, precisa de muitos livros. Essas escolas aqui não precisam de livros. A escola que trabalha no método global, construtivista, precisa de muitos livros. Muitos e muitos livros. Porque quanto mais o texto circula, tanto melhor. Quanto mais o texto circula, tanto melhor. Enfim, esta é a base. Se alguém quer perguntar alguma coisa. A Daniela escreve que é lamentável que a educação tenha essa referência. Eu não diria isso. Eu diria que é normal ter várias referências para alfabetizar. Assim como sempre disse, uma autora brasileira importante que é a Magda Soares. Ela era piagetiana, portanto construtivista, mas ela dizia, método, caminhos para chegar a algum lugar, eles são sempre insuficientes. Eles foram criados por nós, seres humanos, eles não são divinos, nenhum deles atinge todas as crianças. Nenhum deles atinge todas as crianças. Então, o professor precisa conhecer o máximo possível de instrumentos para trabalhar. O grande problema que se verifica hoje em relação aos métodos sintéticos, em especial os métodos chamados sintéticos, que o analítico ele já é tão antigo que nem esse é usado mais. Né? Hoje, basicamente, que tem no Brasil, mesmo na Caminho Suave, dos anos 80 para cá, é um método sintético. Se você comprar uma cartilha hoje, cartilha dos anos 80 para cá, aqui no Brasil, cartilha Caminho Suave, ela já é sintética. Trabalha a partir das palavras. Das palavras vai decompondo. Métodos sintéticos. O grave problema dos métodos sintéticos é que eles não fazem pensar. O estudante não pensa, ele não pensa a língua, ele decora a língua. É um método que precisa de muita repetição. Então você vai ter muita cópia. Cópia é chato. Não à toa as crianças começam a detestar a escola a partir do ensino fundamental. Porque a escola perde sentido. E a busca nos métodos globais é você trabalhar com sentido, com significado. Nesse sentido, apesar de método analítico ou analítico sintético do Paulo Freire, é mais avançado, porque método freiriano, Paulo Freire, é contextualizado. É isso daqui, volta a sintetizar, mas é contextualizado. No método global, é preciso conhecer os textos. Então, a Isabel escreve aqui, é preciso conhecer as letras. Não, se você conhece letra primeiro, é método sintético. No método global, você trabalha a partir de texto, e por isso que você está lendo para crianças desde quando elas são bebês. Se você abre o livro infantil, abre e elas veem as imagens, que ver a imagem é texto também. Você passa o dedo em cima das letras assim, conforme vai lendo, porque tem um sentido, a língua brasileira tem um sentido, né? Da esquerda para a direita. Você passa o dedo, a criança bem pequena, criança bem pequena, sabe nem ler ainda. Mas você passa para mostrar que tem um sentido. Você a coloca desde bebês numa prática social de leitura. Prática social de leitura. Desculpa.